Você já parou para pensar que o Brasil é o cenário perfeito para o fim do mundo? Diferente dos filmes americanos, onde cidades são planejadas em blocos, nossas metrópoles são labirintos de concreto, densidade extrema e um sistema de saúde que opera todos os dias no limite da exaustão. E se o apocalipse não começasse com uma explosão, mas com uma ficha de triagem em um hospital público? Você está preparado para entender como o Brasil cairia em menos de 72 horas? O fim não precisa de mágica. Ele precisa de biologia. Imagine uma mutação da raiva, a cepa RM. Ela não cria mortos-vivos lentos. Ela cria máquinas de fúria. Ao infectar o hospedeiro, o vírus desliga o córtex pré-frontal, onde reside nossa moralidade, e incendeia o sistema límbico. O resultado é um indivíduo com força total, sem dor e com um único instinto: propagar a infecção através do contato sanguíneo. O tempo de incubação, apenas 15 minutos. Em um país onde as pessoas vivem ombro a ombro, 15 minutos são uma sentença de morte coletiva. O Marco Zero é o Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina. Imagine 20.000 pessoas circulando por dia em um espaço fechado. Quando o paciente zero, um pesquisador contaminado acidentalmente, entra no pronto-socorro, ele não é isolado. Ele é colocado em uma fila. O realismo aqui é cruel. O sistema de saúde brasileiro, por ser universal e gratuito, é o vetor perfeito. O vírus não começou em um bunker. Ele começou em uma sala de espera lotada. Quando o primeiro ataque acontece na triagem, o efeito dominó é instantâneo. Em 30 minutos, o HC deixa de ser um hospital para se tornar uma incubadora vertical. São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo e o pior trânsito do país. Essa combinação é fatal. Quando o governo tenta isolar o hospital, a cidade já está infectada. A cepa RM já saiu pelas portas dos fundos, já pegou o metrô na estação Clínicas e já está se espalhando pela linha verde. Pense na logística. O metrô de São Paulo carrega 5 milhões de pessoas por dia. Um único infectado dentro de um vagão na hora do rush transforma cada estação em um novo ponto de surto. Não há para onde correr. As marginais travam. A polícia, despreparada para um surto biológico, tenta conter multidões com balas de borracha e gás lacrimogênio, sem entender que a dor apenas enfurece os infectados. O Brasil não tem protocolo para isso. Para entender o impacto humano, observe a história de Dona Neuza e seu filho Tiago, que estavam no 5º andar para uma cirurgia de rotina. Enquanto o andar térreo era tomado por gritos, eles recebiam mensagens desencontradas pelo WhatsApp. O pai, Jorge, e o irmão mais velho, Ricardo, tentavam chegar ao hospital, mas ficaram presos no travamento total da Avenida Rebouças. Eles são apenas uma entre milhares de famílias que foram separadas pelo cordão sanitário que o exército começou a montar ao redor do complexo. Eles não são heróis. São estatísticas de um colapso que o governo ainda tentava chamar de surto de violência urbana. À medida que a noite cai, o brilho das luzes de São Paulo começa a falhar. O problema não é mais apenas o hospital, é a rodoviária. No Tietê, ônibus lotados continuam saindo para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. O vírus acaba de ganhar rodas. O Brasil está prestes a descobrir que sua maior virtude, a hospitalidade e a proximidade do seu povo, será a sua maior fraqueza. 3 horas após o incidente no Hospital das Clínicas, o governo brasileiro comete o seu maior erro estratégico. Acreditando que o surto estava restrito ao complexo hospitalar, a solução aplicada foi o isolamento físico do prédio. Mas aqui entra o problema. O vírus cepa RM não é estático. Enquanto os blindados cercavam as saídas do HC, o metrô de São Paulo já havia se tornado o sistema circulatório da morte.
Imagine a linha verde do metrô em um final de tarde. Milhares de trabalhadores comprimidos em vagões hermeticamente fechados. Basta um único indivíduo apresentando os primeiros espasmos para que o vagão se torne uma câmara de infecção inevitável. Como o tempo de reação da cepa RM é balístico, as pessoas não têm tempo de entender o que está acontecendo. Quando a porta se abre na Estação Paraíso ou na Consolação, o que sai de lá não são passageiros, é uma onda de choque de violência. O problema escala. O brasileiro tem o hábito de registrar tudo. Em minutos, vídeos de ataques brutais inundam o WhatsApp e o Twitter. A solução óbvia da população é fugir. Mas, em uma metrópole como São Paulo, fugir significa congestionar as únicas rotas de saída. As marginais Pinheiros e Tietê tornam-se cemitérios de carros parados. É o cenário perfeito para o vírus. Milhões de pessoas presas em latas de metal, sem ter para onde correr. Aqui aplicamos um conceito fundamental de sobrevivência: o silêncio. Com o pânico, as torres de celular entram em colapso por sobrecarga. A internet cai. De repente, o Brasil volta aos anos 80. As pessoas perdem o contato com seus familiares. É aqui que vemos a família Santos. Ricardo, em sua moto, tenta desesperadamente ligar para o pai, Jorge. Mas o sinal morreu. Ele vê pessoas abandonando celulares no asfalto, porque eles se tornaram inúteis. O problema agora é a desinformação. Sem canais oficiais, boatos de ataques terroristas químicos espalham-se, fazendo com que as pessoas busquem refúgio em igrejas e escolas, locais de alta densidade, que apenas facilitam o trabalho do vírus. Mas o golpe de misericórdia no Brasil não vem das ruas de São Paulo, e sim das suas rodovias. O Brasil é um país movido à rodinha. Enquanto São Paulo queima, ônibus interestaduais, que saíram do Tietê e da Barra Funda horas antes, estão agora cruzando as fronteiras estaduais. A Via Dutra conecta São Paulo ao Rio de Janeiro. É o corredor mais movimentado do país. Um ônibus da aviação Cometa, transportando 40 passageiros, onde 2 deles foram infectados no saguão do Tietê, torna-se uma cápsula de incubação em alta velocidade. Ao chegar na rodoviária Novo Rio, o desembarque não será de turistas, mas de vetores. O Rio de Janeiro, com sua geografia de morros e comunidades densas, é o próximo dominó a cair. O vírus acaba de encontrar o cenário onde a contenção militar é quase impossível. O exército brasileiro é mobilizado para fechar as divisas, mas eles estão lutando contra um inimigo invisível, que já passou por eles horas atrás. A pergunta que fica no ar e que assombra cada brasileiro naquela noite de terça-feira não é mais quando isso vai acabar, mas sim quem ainda está no controle. Enquanto a luz de grandes bairros de São Paulo começa a piscar e apagar, o silêncio é interrompido pelo som de hélices. Não são helicópteros de resgate, são aeronaves privadas da elite fugindo para o interior, levando consigo, sem saber, o vírus para as áreas rurais que ainda se sentiam seguras. Às 10 horas da noite, São Paulo não é mais uma cidade, é uma zona de exclusão. A energia elétrica, dependente de centros de controle, que agora estão desertos ou invadidos, começa a falhar em cascata. O problema macro atinge o nível crítico. Sem luz, as bombas de água param, os sinais de trânsito apagam, e o caos, que antes era concentrado no Hospital das Clínicas, torna-se uma névoa escura que cobre toda a região metropolitana. A solução desesperada do alto comando militar é decretar a lei marcial e isolar o Estado. Mas o realismo brasileiro se impõe. Como você fecha uma fronteira estadual de milhares de quilômetros de estradas vicinais e rodovias secundárias? Não fecha. O vírus cepa RM não segue o mapa do Google. Ele está nas ambulâncias que tentaram levar feridos para o interior. Ele está nos carros de passeio que cortaram caminho por estradas de terra e, principalmente, ele está chegando ao mar. Enquanto São Paulo mergulha no silêncio,
O Rio de Janeiro ainda vive sob uma falsa sensação de normalidade. Mas, por pouco tempo, o ônibus que saiu do Tietê horas atrás acaba de encostar na rodoviária Novo Rio. Aqui, o problema assume uma face geográfica única. O Rio de Janeiro tem uma das maiores densidades populacionais do planeta em suas comunidades. Se em São Paulo o vírus se espalhou pelo asfalto, no Rio ele vai subir o morro. Imagine o cenário. Um único infectado entra em um mototáxi na base da Rocinha ou do Complexo do Alemão. Em um labirinto de becos e vielas onde o Estado mal consegue entrar, a contenção biológica é uma utopia. O vírus acaba de encontrar o esconderijo perfeito. No meio desse tabuleiro nacional, voltamos pela última vez ao Hospital das Clínicas. Ricardo, o filho mais velho, finalmente conseguiu chegar ao perímetro de segurança. Ele observa de longe, através de um binóculo, as janelas do 5º andar. As luzes de emergência vermelhas piscam, revelando sombras que se movem rápido demais contra o vidro. Ele vê o momento exato em que uma dessas sombras quebra a janela e cai no pátio. Ricardo sente o estômago revirar. Ele não sabe se Tiago e Neuza ainda estão vivos, mas ele recebe o sinal final. As tropas da rota, antes na defensiva, começam a recuar. O exército está abandonando o hospital. O novo problema, o maior de todos, surge agora. O governo federal emite um comunicado via rádio de ondas curtas, a única coisa que ainda funciona. A mensagem é curta e gélida. O protocolo de contenção falhou. Busquem abrigo. O Brasil entrou em colapso sistêmico. O que acontece quando a cidade maravilhosa acorda e descobre que o vírus já está nos seus becos? Como o Rio de Janeiro, com sua geografia de guerra, vai reagir a um inimigo que não usa armas, mas dentes? No próximo episódio, veremos o início do colapso no Rio de Janeiro e a primeira grande perda da família Santos. São Paulo caiu. O Rio está em chamas. E o resto do Brasil acaba de descobrir que as fronteiras do país não servem para nada quando o inimigo já está dentro de casa. O apocalipse brasileiro está apenas começando.